seja bem-vindo ao podcast MG Familiar. Um podcast sobre temas pertinentes que nos fazem refletir e frequentemente com implicações para a prática clínica. E damos as boas-vindas ao nosso anfitrião, professor Carlos Martins. Imagine que uma mãe vem com o seu bebê à consulta dos 4 meses e partilha o seguinte: já lhe estou a dar manteiga de amendoim há cerca de 1 mês e ele adora. Caro colega, o que lhe parece? Introduzir o amendoim aos 3 meses coloca em risco a saúde e o bem-estar do bebê? Ou será que até pode ser benéfico para o bebê? Olá, Sofia, é muito bom ter-te de volta aqui ao nosso podcast. Ora viva, o gosto é meu. E trazes uma convidada, queres apresentar? É verdade, trago a nossa colega Sofia Fernandes, que é pediatra na unidade de Alfena do Trofa Saúde. Olá, Sofia. Olá, Sofia. Muito obrigada pelo convite. Olá, professor. Muito obrigada. Espera. Eu vou ter aqui um problema, porque tenho 2 Sofias no episódio 2 do podcast. Vou ter que usar os vossos apelidos. Pode ser? Claro. É isso. Muito bem. Sofia Fernandes, muito bem-vinda e obrigado por ter aceito o nosso convite para participar neste nosso episódio. Caros colegas, o tópico da diversificação alimentar é sempre um hot topic. Ao longo dos anos já conhecemos diferentes recomendações e é também um tema que gera sempre muita ansiedade e preocupação nos pais das nossas crianças. Posso introduzir isto? Posso introduzir aquele alimento? A criança está com estas borbulhas? Certeza que é uma alergia ao alimento que lhe dei hoje? Estes pensamentos são muito frequentes. Ora bom, a respeito deste tema, hoje temos um artigo interessante para partilhar convosco. Sofia Batista, vamos a isto? Queres levantar assim a ponta do véu desse estudo? Sim, trata-se de um estudo publicado na Lancet, 2022. É um ensaio clínico aleatorizado, multicêntrico, realizado na Suécia e Noruega, e que pretendeu responder justamente à questão clínica a introdução precoce de alimentos alergénicos, previne alergias alimentares aos 3 anos, aos 36 meses. Vamos tentar sistematizar através da PICO. Portanto, o P de população foram as crianças entre os 3 meses e os 36 meses. O I de intervenção foi a introdução precoce de alimentos potencialmente alergénicos, como o amendoim, leite de vaca, trigo e ovo, e também efetuada uma intervenção na pele com emolientes e óleo de banho. A comparação foram os cuidados habituais e, em termos de marcador do WOD Outcome primário, foi a prevalência da alergia alimentar aos 36 meses. Como é que foi feito o recrutamento? Foi efetuada quando da ecografia pré-natal das 18 semanas e os recém-nascidos foram aleatorizados, teriam que ser saudáveis e com pelo menos 35 semanas de idade gestacional, aleatorizados então para 4 grupos. O grupo sem intervenção, em que houve 597 recém-nascidos, o grupo da intervenção na pele com 575 recém-nascidos, o grupo da introdução de alimentos alergénicos com 642 recém-nascidos e o grupo da combinação das 2 intervenções, da pele e alimentar, que correspondeu a 583 recém-nascidos. Apesar dos participantes no estudo, pelo menos os seus pais, conhecerem a sua alocação, esta permaneceu ocultada para os elementos da equipa de investigação que foram responsáveis pela avaliação dos marcadores. É um dado importante. Também a referir que a intervenção na pele consistiu na aplicação de óleo emulsionado no banho e emolientes no rosto. Em relação à intervenção com os alimentos potencialmente alergénicos, estes foram introduzidos sequencialmente a partir dos 3 meses, começando com a manteiga de amendoim e depois, com intervalos de 1 semana, introduzindo leite de vaca, o trigo e o ovo mexido. Estes alimentos foram oferecidos pelo menos 4 vezes por semana e mantidos até aos 6 meses de idade, sem restrições de dose. O outcome, marcador primário, foi então a ocorrência de alergia alimentar aos 36 meses de idade a qualquer dos alimentos introduzidos. Sofia Fernandes, como comentas aqui, por um lado, a pertinência, a relevância para a prática clínica e já agora também a metodologia deste estudo?
Bem, os autores deste estudo propuseram-se a determinar se a introdução alimentar precoce ou a aplicação regular de emolientes em lactentes reduzia o risco de alergia alimentar. Não havendo sido publicado previamente nenhum estudo que investigasse o potencial efeito aditivo ou sinérgico destas duas intervenções na prevenção da alergia alimentar, este artigo traz valor acrescentado ao conhecimento nesta área. Sendo a alergia alimentar uma condição que afeta 3 a 7% das crianças com menos de 5 anos de idade, todo o conhecimento é bem-vindo para se alcançarem mais respostas e novas abordagens a esta problemática. Quanto à metodologia, o que chama realmente mais a atenção é a idade de início de intervenção, com lactentes de 3 meses a fazerem introdução de alimentos que não leite na dieta, nomeadamente amendoim, leite de vaca, trigo e ovo. E esta idade, curiosamente, foi escolhida pelos autores por previamente já ter sido demonstrado noutros estudos a existência de sensibilização e alergia precoces em lactentes entre os 4 e 6 meses de idades estas em que geralmente são recrutados para este tipo de estudos. Há, por isso, a necessidade de explorar a aplicação de medidas preventivas mais precoces. Alguns estudos prévios a este já tinham até demonstrado a segurança neste tipo de intervenção precoce e, inclusivamente, resultados positivos na prevenção da alergia alimentar. De facto, este ponto da metodologia, os 3 meses de idade para o início de introdução de alimentos que não leite, contrasta claramente com a minha prática clínica diária e atrevo-me a dizer, como a de todos os profissionais de saúde que fazem aconselhamento alimentar de lactentes em Portugal, uma vez que para já está instituída a orientação de não iniciar a diversificação alimentar antes dos 4 meses de idade, apontando inclusivamente a ESPGHAN as 17 semanas como limite inferior para este início. Esta orientação prende-se com diversos aspectos do desenvolvimento e da maturação fisiológica do lactente, nomeadamente a aquisição das metas neuromotoras, como a perda do reflexo de extrusão lingual e o controle axial, a maturação da função renal e gastrointestinal, por exemplo, com o aumento da produção de saliva e da acidez gástrica, e também, claro, com questões de segurança física e de risco nutricional. E esta questão da idade é ainda mais relevante quando estamos a falar de lactentes a fazer leite materno exclusivo, nos quais a idade sugerida como ideal para o início da diversificação alimentar é o mais próximo possível dos 6 meses de idade, apontando inclusivamente a ESPGHAN as 26 semanas como limite máximo para este início. Muito interessante estes aspectos que acabas de mencionar e deixa-me sublinhar o que acabas mesmo de dizer, porque é uma dúvida recorrente das mães na consulta. No bebê a fazer leite materno exclusivo, estando tudo a correr bem, uma boa evolução estatutoponderal, havendo possibilidade para a mãe, recomenda-se manter o leite materno exclusivo até aos 6 meses, correto? Exatamente. Esta recomendação tem por base a segurança, a conveniência e a adequação nutricional do leite materno, mas também as vantagens demonstradas na prevenção de algumas doenças como a asma, as infecções respiratórias, a dermatite atópica, gastroenterite aguda e enterocolite necrotizante e mesmo a obesidade, que é um problema de saúde pública. Depois dos 6 meses de idade, uma alimentação exclusivamente láctea não supre por si só as necessidades energéticas e de alguns micronutrientes, tornando-se, por isso, necessária a introdução de outros alimentos e vê-se nesta fase a existência de um novo perfil de crescimento no lactente, caracterizado por uma redução da velocidade de crescimento e um aumento da atividade física espontânea, havendo, por isso, necessidade de redistribuir os macronutrientes da dieta e ajustar outros componentes às novas necessidades. Ainda acrescento que, por outro lado, a metodologia deste estudo chama a atenção para o dado de não atrasar a introdução de qualquer tipo de alimento, independentemente de haver ou não risco familiar de alergia, que faz parte das minhas orientações que dou em consulta, uma vez que já foi demonstrado em vários estudos como fator benéfico e até preventivo de alergias. E um outro aspecto que impressiona neste estudo é a dimensão do mesmo. A dimensão da amostra é muito considerável. Sofia, agora Batista, queres revelar aqui os principais resultados então deste estudo? Exatamente, a amostra foi de 2.397 bebês e desses que foram aleatorizados para os 4 grupos que já mencionamos, 44 foram diagnosticados com alergia alimentar. A alergia ao amendoim foi diagnosticada em 32 crianças, 12 tiveram alergia ao ovo e 4 ao leite de vaca. Nenhuma criança apresentou alergia ao trigo. A prevalência da alergia alimentar foi inferior no grupo com a introdução de alimentos alergénicos, em comparação aos grupos que não receberam alimentos.
ou seja, o grupo sem intervenção ou o grupo com apenas intervenção à pele. E com, aqui nesta comparação, um NNT, número necessário para tratar de 63. E 2 dados importantes: não se registaram diferenças estatisticamente significativas entre o grupo que não recebeu qualquer intervenção na pele, o que recebeu e o que não recebeu, portanto, a intervenção na pele, e também não foram reportadas preocupações relativas à segurança das intervenções durante o estudo. São 2 aspectos importantes também. Então, em jeito de resumo, neste estudo que teve uma dimensão, então, algo impressionante, como já disse, nos bebés da Noruega, Suécia, a exposição sequencial e precoce, a partir dos 3 meses de idade, de alimentos como a manteiga de amendoim, o leite de vaca, trigo e ovos, não foi prejudicial e parece ter conferido alguma proteção em relação a futuras alergias alimentares, pois a prevalência da alergia alimentar aos 3 anos de idade foi ligeiramente inferior. Sofia Fernandes, como comentas estes resultados à luz das recomendações que atualmente estão em vigor? E já agora, se quiseres comparar um bocadinho as orientações do documento da Direção-Geral de Saúde lançado em 2019, a alimentação saudável dos 0 aos 6 anos, com as orientações da ESPGA para a diversificação alimentar. Claro, no que diz respeito aos resultados deste estudo, interessa dizer que, pelo menos desde 2010, que existem estudos que mostram que a evicção ou o atraso na introdução de certos alimentos não só não diminui o risco de alergia alimentar, como pode, em alguns casos, fazer mesmo com que este aumente. Parecia, no entanto, haver também um aumento de risco com a introdução muito precoce, antes dos 3, 4 meses de idade, mas este estudo vem mostrar que a introdução precoce, a partir então dos 3 meses de idade, pode ser protetora, estando de acordo com a hipótese já previamente sugerida sobre a possível existência de uma janela precoce crítica para o desenvolvimento de tolerância. Por este motivo, o conhecimento prévio já permitia, então, liberalizar a cronologia da introdução alimentar a partir dos 4 meses de idade, sem evicções prolongadas de qualquer tipo de alimento, independentemente do risco familiar. No entanto, como todos nós sabemos, na prática clínica do dia-a-dia, vemos ainda esquemas orientadores muito fixos em idade. Na verdade, a existência destas orientações e modelos de diversificação alimentar justifica-se pela necessidade prática de planificar e orientar esta fase com as famílias e os cuidadores. O modelo proposto, por exemplo, pela DGS, tem como objetivo permitir o treino progressivo de texturas e paladares, bem como a avaliação de possíveis intolerâncias ou alergias alimentares, mas refere-se a ele próprio como um modelo não fechado. Portanto, desde que se respeitem as regras de segurança nutricional, o esquema de diversificação alimentar deve ser entendido de uma forma flexível e adaptável, nomeadamente tendo em conta as características culturais e as práticas familiares. À luz dos resultados deste estudo, talvez este modelo proposto pela DGS peque pela introdução um pouco tardia, apenas pelos 8, 9 meses, do leite de vaca com o iogurte, do ovo e dos frutos secos. No entanto, a generalidade das orientações da DGS vai de encontro ao que a ESPGAN escreve em 2017, que, pela sua dificuldade em estabelecer regras ou propor consensos, não expõe nenhum modelo orientador e optou por uma atitude totalmente liberal em relação à criança europeia saudável, independentemente de ter ou não história familiar positiva de alergia, referindo que todos os alimentos podem ser introduzidos a partir da diversificação alimentar, exceto, claro, o sal, o açúcar, o mel, as bebidas açucaradas e os chás, estes nomeadamente por alguns deles conterem funcho, com o aumento progressivo da textura e até à introdução na dieta alimentar familiar, enfatizando claramente a não utilização do leite de vaca como fonte láctea principal até aos 12 meses de idade, e recomenda ainda a introdução do amendoim entre os 4 e 11 meses de idade nos lactentes de alto risco para esta alergia, após avaliação por um profissional treinado nesta área. Em relação à idade de introdução do glúten, a DGS mantém a recomendação de ser introduzido antes dos 7 meses, medida que era indicada pelo ESPGAN em 2008, mas que, entretanto, liberalizou no documento de 2017, passando a recomendar que este seja introduzido entre os 4 e os 12 meses. Esta mudança vem de alguns estudos que mostraram que a idade de introdução do glúten poderia realmente afetar a incidência da doença celíaca nos primeiros 2 anos de vida, aumentando-a, mas não afetava a incidência e a prevalência cumulativas durante a infância.
Portanto, no fundo, resumidamente, com os resultados deste estudo que vimos, parece, portanto, para já prudente esperarmos por mais evidências e orientações antes de mudarmos a nossa prática clínica, mas são certamente um dado positivo a ter em conta para uma possível mudança de paradigma no futuro próximo. E, caros colegas, em relação ao nosso quiz, a resposta é surpreendente, mas de acordo com este estudo, a resposta correta seria introduzir o amendoim aos 3 meses pode ser benéfico para o bebê. Sofia Batista e Sofia Fernandes, foi um gosto ter-vos e contar convosco aqui neste episódio. Muito obrigado a ambas. Muito obrigada. Muito obrigada pelo convite e até uma próxima. E, caros colegas, como sempre, partilhamos com este episódio o link de acesso ao estudo original e recordo também que dispomos de uma ferramenta de apoio à consulta sobre a alimentação no primeiro ano de vida e que tem por base precisamente as recomendações de 2019 da DGS. Muito obrigado por nos ouvirem, fiquem bem, continuem bem, até ao próximo episódio. Terminamos assim esta edição do podcast MG Familiar. Muito obrigada por nos ouvir. Se desejar completar a sua leitura, muitos dos conteúdos abordados neste podcast estão disponíveis em www.mgfamiliar.net. Até ao próximo episódio.